Olá a todos, me chamo Tiago, sou professor de música da Universidade de Blumenau e estudante do programa de pós-graduação em música, doutorado da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse trabalho integra parte da minha pesquisa de doutorado, que discute a história da música em Blumenau e a história de suas sonoridades. Falarei especificamente sobre a dimensão sensível na festa do centenário, especial sobre os elementos aurais e sonoros dessa festa, comemoração dos 100 anos de Blumenau, suas sonoridades e músicas. Esse trabalho se orienta nas pesquisas da chamada musicologia histórica, da chamada musicologia urbana, sub-ramo da musicologia histórica, e busca renovar os estudos entre música e cidade, a relação que se dá entre as manifestações musicais dentro de um espaço histórico, geográfico e temporalmente delimitado. Esse trabalho se estabeleceu pela vastidão de pesquisas em música preocupadas em historiografar a música em uma cidade específica, procurando então superar a fonte do texto musical, a partitura, como uma fonte suprema, mas entendendo ela como mais uma fonte no escopo de fontes disponíveis para a compreensão das manifestações musicais no contexto de uma cidade. Então, toma-se a cidade de Blumenau, uma cidade fundada por imigrantes alemães em 1850, e que procuraram trazer hábitos, costumes, na bagagem para essa colônia no sul do estado no sul do Brasil, né, no Vale do Itajaí catarinense, e que possuía condições climáticas e geográficas parecidas também com o Velho Mundo. Tem-se aqui uma imagem do primeiro centro da cidade, na Rua das Palmeiras, que, ao longo do tempo, tornou-se uma rua periférica, em termos de urbanidade, em termos de centralidade, dando lugar para a Rua 15 de Novembro, que passou a se tornar o centro principal, a Rua do Comércio. Nota-se aqui o processo de desenvolvimento entre o século XIX e início do século XX, dentro das questões da urbanidade. Em 1950, então, a cidade se preparava para comemorar os seus 100 anos de fundação, procurando, então, legitimar-se como uma cidade de tradição alemã, mas que também era símbolo do progresso e de orgulho da nação brasileira, especialmente focando em elementos de caráter industrial, a qual a cidade se destacava, agropecuário, mas, sobretudo, de caráter industrial. Ali, no contexto da festa, se estabeleceu um espaço na Rua do Comércio, chamado Centro dos Festejos, onde as principais atividades aconteceram. Tem-se aqui uma imagem, um pórtico que foi montado em frente ao Teatro Carlos Gomes, principal instituição cultural da cidade. Percebida pela escuta, então, no contexto das manifestações artísticas, a principal atração do programa dos festejos foi a premiere da ópera Anita Garibaldi, no palco do Teatro Carlos Gomes. Um libreto do historiador blumenauense José Ferreira da Silva e música do maestro Heinz Geier, um historiador e um músico blumenauense. Essa ópera foi organizada em 3 atos, que vinha sendo composta desde 1939, e retratava a história de vida da considerada heroína dos dois mundos. Mesmo já tendo sido apresentada em partes desde a década de 40, a festa do centenário era o momento ideal para a estreia de gala da ópera, que contaria, abre aspas, com o máximo de esplendor na sua realização, tudo prometendo um esplendor de riqueza e luxo, fecha aspas, como aponta o jornal o jornal A Nação, de 1950. Não à toa, a contratação de cantores de ópera profissionais para os papéis principais tentava pôr de lado o caráter amador das produções da referida sociedade. Tratava-se de um evento não para o povo blumenauense, mas para uma elite seleta. Ainda assim, o programa da festa indicava, além da premiere, no dia do aniversário da cidade, então dia 2 de setembro, 2 outros espetáculos comuns, nos dias 4 e 6 de setembro, onde o traje a rigor era dispensado. Os amantes da divina música, como aponta o jornal, ainda contariam com um concerto no Teatro Carlos Gomes da Orquestra Sinfônica do Clube Concórdia de Curitiba no dia 8, um programa marcado sobretudo pela música de Johann Strauss.
Na edição de 5 de setembro de 1950, uma coluna sobre a vida social apontava no jornal A Nação que, abre aspas, com os festejos centenários que se comemoram em Blumenau, inúmeras foram as casas de diversão, as casas de diversões que procuraram melhorar seu programa diário, proporcionando aos seus frequentadores espetáculos diferentes, fecha aspas. Uma amostra, durante o período da festa, o Cine Bush, cinema de rua da área central da cidade, montou programas cinematográficos, com destaque para a exibição do documentário Conheça Blumenau, composto de 9 longas partes mostrando o que era produzido em termos de grandeza da pátria, ou seja, a produção industrial da cidade. O jornal também destacava no período dos festejos a presença do violonista Godoy, que vinha fazendo sucesso na cidade, dedilhando, abre aspas, com classe e rapidez as cordas do violão, fazendo com que as atenções dos presentes se voltem para suas execuções. Fecha aspas. Apresentando-se no bar e restaurante Dinamarca, na região central da cidade, o músico oferecia aos visitantes noitadas agradáveis. E as noites, encerrando a programação dos dias de festa, eram marcadas pelos inúmeros bailes nos diversos clubes da cidade. O jornal A Nação apontava que, abre aspas, para comemorar o acontecimento máximo de Blumenau, seus salões apresentam-se bastante ornamentados, fecha aspas, dando especial destaque às noitadas alegres e inesquecíveis, como da Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, na zona periférica do centro da cidade, que contava com uma boa orquestra, isto é, muito provavelmente uma banda, e como a nota afirma, abre aspas, para realizar novos bailes nessa semana centenária, para a satisfação de seus inúmeros visitores. Fecha aspas. Os bailes noturnos, ou as tardes dançantes, faziam parte da vida cultural da cidade, marcada desde a atuação das Musikvereine, as sociedades de música, que tinham a função de animar os diversos eventos sociais nos clubes espalhados por Blumenau. Roberto Rosba, historiador, musicólogo que pesquisa música em Blumenau, lembra que os repertórios das bandas, que variavam de acordo com a ocasião, eram especialmente, abre aspas, composto de marchas, valsas e aberturas, de compositores locais e europeus, prevalecendo os gêneros musicais próprios para a dança, fecha aspas. E, obviamente, também eram executados nos bailes do centenário, e mesmo em todos os eventos oficiais decorrentes das comemorações dos aniversários da cidade. Blumenau já é centenária, abria a edição de terça-feira, 5 de setembro de 1950, do jornal A Nação, e relatava sobre os festejos ocorridos nos dias 2, 3 e 4. O jornal apontava no dia 1º de setembro, um dia antes do início das festividades, enorme afluência de forasteiros à cidade, fazendo-se notar um movimento intenso de carros e caravanas que traziam viajantes. Instaurava-se no núcleo central uma atmosfera diferente, pois, de acordo com a publicação, à noite do mesmo dia, a cidade apresentava pela primeira vez um aspecto incomum, com a sua via principal, a Rua 15 de Novembro, acusando um movimento que parece ultrapassar todas as expectativas. Uma maratona, às 23h30, daria ao vencedor o direito de dar o primeiro tiro de morteiro, às 0 horas do dia do aniversário. Naquela paisagem, conhecida por todos na rua principal do comércio, era a energia de celebração e os elementos sônicos, então sensíveis, que indicavam que dias de festas estavam para começar. Anunciou o troar dos canhões, a aurora de um novo século, destacava a matéria do jornal A Nação, abre aspas, a 0 hora do dia 2, o espolcar dos rojões, o badalar dos sinos e o intenso entusiasmo popular anunciavam a realidade do centenário da cidade. Fecha aspas. Já era usual ocupar a Rua 15 de Novembro para celebrar acontecimentos importantes, preenchendo-a de gentes e sonoridades, como a procissão de uma banda e o repique dos sinos da Igreja Católica, localizada bem próxima ao centro dos festejos. Todavia, com a adesão da comunidade, levar para o tempo da noite, não em seu início, mas na alta madrugada,
Práticas e sonoridades usualmente vivenciadas à luz do dia, simbolicamente indicava que o que era celebrado ficaria na memória dos que viveram aquela ampla performance. Celebrava-se o centenário de Blumenau, a cidade que se colocava como símbolo do progresso da nação. O dia 2 de setembro, dia do aniversário, às 6 da manhã, foi marcada por uma alvorada com banda de clarins e banda de música. Às 8, ocorreria o hasteamento da bandeira nacional e a bandeira do centenário, com discursos alusivos ao ato, isto é, o uso frequente do poder da voz daqueles que legislavam. Nesse momento da festa, foi executado um hino no centenário de Blumenau. Esse hino foi resultado de um concurso para sua composição, que, entretanto, não teve ampla divulgação à comunidade. Notou-se uma certa ausência de anúncios nos jornais consultados, dando a entender que se tratava mais de uma encomenda aos autores, Eduardo Mário Tavares de Aldo Krieger, do que de fato um concurso popular. A programação do dia 3 de setembro de 1950 seria marcada pela abertura da exposição agropecuária, por eventos esportivos, bailes de gala, além de bailes noturnos. Mas certamente o ponto máximo foi o desfile do centenário. O A Nação, jornal de circulação em Blumenau, em sua edição publicada no dia 5, sinalizou que a Rua 15 de Novembro, desde cedo, se viu tomada pela enorme massa popular que se comprimia nos dois lados da rua principal, apontando que, abre aspas, visitantes e blumenauenses confundiam-se, transparecendo a ansiedade incontida em presenciar o espetáculo que prometia constituir-se num dos pontos altos da comemoração em curso. O desfile agrupou 32 grupos que narravam uma história que se buscava oficializar, tornar oficial. Deu-se uma organização cronológica e calcada nos ideais de progresso aos quadros do desfile. A figura do Dr. Blumenau iniciava o préstito. Os vários marcos do pioneirismo que levavam ao desenvolvimento da cidade eram destacados no desfile. Seguiam, dentre outras, referências às primeiras fábricas, os clubes, a construção das igrejas evangélicas e católicas, o primeiro jornal, finalizando com os carros dos velhos colonizadores, em que estavam descendentes do Dr. Blumenau, então fundador da cidade. Uma tentativa de recobrar a união tida com a família do fundador. Não obstante, o desfile do dia 3 indica que a paisagem esteve bastante preenchida de elementos sônicos. Aplausos delirantes dos que prestigiavam o préstito demonstrava que também o volume das palmas, isto é, uma sonoridade, poderia medir a popularidade ou o sucesso daquele momento. A ocupação massiva da rua, sendo então apropriada pela comunidade, acompanharia uma encenação pública de poder e integraria aquela ampla performance, que buscava dar pertencimento ao lugar, vinculando um passado histórico com uma narrativa de progresso da cidade. Até aquele dia, os festejos do centenário contavam com sonoridades que construíam um ambiente aural específico, uma dimensão sensível fundamental para regular o comportamento da comunidade e instaurar ali uma atmosfera de festa. Por tratar-se de uma celebração oficial de autoridade municipal, sons de poder eram percebidos no espaço público, como os tiros de morteiro que abriram os festejos, os repiques dos sinos das igrejas da região central e o toque de alvorada pela banda de clarins. Eram códigos sonoros compartilhados que indicavam tempos de festa, mas também relembravam a comunidade acerca do status de poder que possuíam as autoridades municipais. Com a festa, procurou-se legitimar a presença dos teuto-brasileiros e seus descendentes no Brasil, apropriando-se de um passado histórico em marcha rumo à prosperidade. Por fim, a tentativa de ouvir a festa, suas músicas, suas sonoridades, tudo aquilo que era percebido pelo sentido da escuta, leva a uma outra interpretação do evento, uma outra interpretação da própria cidade, que deixa de ser tratada de forma silenciosa e permite desvelar camadas antes desconsideradas na historiografia de Blumenau. Muito obrigado.